Pode ir, Alice. O versículo que eu quero começar a lendo é Salmos 23:3. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. E ontem eu fui levar a Rai para fazer uns exames, e aí eu pensando nesse versículo, né? Comprovando o que li com o que vivo, né? E aí eu fiquei tentando puxar na memória se de alguma forma a gente sabe que a Bíblia não é mentirosa, né? E Deus não é homem para que minta, mas pasmem, eu não me lembrei de algum ocorrido na minha vida que não fui guiado e que não fui renovado às forças. E aí pensando, viajando nisso aí, meditando, eu comecei me despertou a curiosidade de pesquisar os significados das palavras, né? E aí eu fui e pesquisei sobre renovar. E renovar, por mais que a gente fale assim, eu meio que, quando li o significado, que é tornar-se novo, eu fiquei pensando, falei, caraca, mano, isso é mais forte do que eu imaginei. Porque, tipo assim, vamos lá. Eu pensei num exemplo hoje e a gente tem ele aqui, um tênis branco. Alguém já teve ou tem tênis totalmente branco? Tem. A grande maioria. A Radassa, por exemplo, tá com um aqui. Cara, a gente compartilha da mesma coisa, que o tênis branco, a nossa maior tristeza é limpar ele depois, né? Porque é um rolê que a gente sai, a gente chega em casa e ele tá sujo. E se a gente pensasse o renovo de um tênis branco? O renovo significa tornar novo. Então imagina, você sair 50 vezes com o tênis e é como se fosse a primeira vez que você estivesse usando ele. Ele todo branco, completamente branco, branco mesmo. Não é aquele off-white, não é aquele mais amarelado, não é aquele com solado sujo. E cara, eu pelo menos quando saí a primeira vez com tênis branco, eu senti prazer, porque tá muito limpo. E aí depois, por mais que você limpe, ele já não fica mais totalmente. Ele já não se renova. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, as forças do Senhor se renovam. E aí eu falei assim, isso é forte o suficiente para fazer a gente entender e prosseguir em qualquer momento da nossa vida. Diferente do tênis branco, por exemplo, tem um outro exemplo que é mais simples, que é comida. Eu não ligo para, sei lá, talvez comer um arroz daqui 3 dias. Já tem gente que liga, a Rai mesmo já não gosta. Entende? Imagina o pão quentinho. Sempre quando você for pegar o pão, ele tá quentinho e novo, e macio. O pão de queijo que a gente trouxe aqui, cara, amanhã ele já não vai estar bom. E aí eu fiquei pensando, cara, o que significa o renovo nas coisas naturais? O que significa o renovo nas coisas que a gente vê no dia a dia? Mas quando a gente traz para um exemplo assim, quando fala de forças, uma coisa que a gente não vê, a gente tem a percepção que a palavra é muito mais forte do que às vezes a gente fala. E aí, eu pensando nisso aí e tudo mais, porque como aqui fala, o Senhor renova as minhas forças. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, não é um Lenovo, é um renovo, é original, cara, é do rei, é puro, é verdadeiro, é eficaz, é completo. E aí eu fiquei matutando nisso aí. E aí eu olhei mais um pouco a Bíblia e trouxe 2 Coríntios 4,16. Portanto, não desanimamos. Ainda que nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que não pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais,
ao que passos que não se veem são eternos. E aí eu fiquei pensando nisso aí, eu já tava indo à loucura, né? Igual o Galvão, haja coração. E aí, continuando, eu procurei sobre guiar. E o significado do tio Google no português apareceu para mim: acompanhar, mostrando o caminho ou servindo como cicerone, que seria um guia, orientar, conduzir e tudo mais. E não muito diferente disso, mas eu também procurei em latim. Latim, ele fala não talvez no verbo, porque o guiar no verbo em português deu acompanhar. Mas em latim ele não me deu um duplo sentido, ele me falou sobre quem ser. Então, um líder, um condutor, um comandante. E aí eu fiquei pensando, colocando o guiar em latim no versículo faria muito mais sentido. E me guia por caminhos certos. E aí, continuando pensando nisso daí, eu encontrei Êxodo. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. O versículo continua falando na parte da noite, que era uma coluna de fogo, mas uma coisa que me chamou muita atenção, que entre o significado do português e o latim, ele me trouxe um resultado comum, que é o que o versículo diz como me conduz, e no latim ele se refere a condutor, a líder, e o versículo de Êxodo confirma isso. O Senhor ia adiante numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Então, eu fiquei muito feliz, porque saltou aos meus olhos que o guia pelos caminhos, guia por caminhos certos, não significa só, tipo, vai por ali. É ali o caminho certo. Mas Êxodo trouxe para mim que ele ia adiante. Então, um condutor, ele não é necessariamente o que, nesse sentido aqui, ele traz necessariamente o que acompanha, mas o condutor é o que conduz. Isso significa que ele sempre está junto. E eu achei isso, cara, muito legal, muito importante. Porque isso gera dentro de mim uma força, isso gera dentro de mim uma segurança, isso gera em mim uma confiança, isso gera em mim um alívio, porque, tipo assim, a Radassa, o Breno, os mais novos aqui, ainda não tiraram carteira. E para condução, você precisa de um condutor, e o condutor não está longe, ele está do seu lado. Entende? Ele está te acompanhando e te instruindo. E fazendo um paralelo com a nossa vida natural, eu achei isso fantástico, porque às vezes Deus nos dá uma direção, como por exemplo é o que a gente começou essa semana, ele quer comer na mão, ele quer esse café da manhã, falar, cara, Deus está dando uma direção, mas ele não é o cara que apenas mostra o caminho, mas que acompanha, que está do lado, e é o cara que renova, fala, cara, você está cansado, mas dá a mão aqui, vamos junto. Eu tô com você. E partindo já pro final, eu achei meio estranho o versículo no final, porque ele termina assim, como ele mesmo prometeu. Né? Eu vou recapitular o versículo. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminho certo, como ele mesmo prometeu. E aí eu olhando em outras versões, eu achei, me acendeu um sinal de alerta, porque em outras versões ele fala por amor do seu nome. E eu não consegui encontrar o sentido das duas versões falarem a mesma coisa, porque uma falava por amor em seu nome e a outra falava como ele prometeu. Eu falei, cara, o que o nome de Jesus tem a ver com uma promessa que talvez ele tenha feito? E aí, isso me encasquetou. Eu falei, cara, será que essa versão que eu peguei, ela é meio assim? Porque modificada, porque igual a gente estava falando hoje de manhã, o culto de manhã seria um culto com a nossa cara. E o que seria um culto com a nossa cara? Um culto diferente. Na linguagem de hoje, um versículo que ontem estava me causando, tipo assim, um alerta, por talvez uma tradução diferente, mas é uma linguagem de hoje. É uma linguagem que todos possam entender. E aí eu continuei
procurando alguma coisa que amparasse essa versão e eu encontrei. Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e guia pelo caminho em que você deve andar. E aí, cara, isso fechou como chave de ouro, porque aquele que guia é aquele que tá, mas é também aquele que promete. E aí esse versículo fez todo sentido para mim a partir daí. Ele fechou como se fosse um ciclo, né? Ele fecha, ele fala sobre o guiar, que não só é apontar o caminho, mas é estar do lado, é o renovar as forças, que não é um renovo de, cara, seja renovado aí, vai, descansa e amanhã você acorda bem. Cara, não é todo dia isso. A gente acorda e fala, cara, como eu queria ter pelo menos mais meia hora, mais meio período. E o renovo do Senhor não, cara. É a gente acordar num domingo de manhã, entusiasmado, falar, cara, hoje tem um café da manhã top, a gente vai ter uma mesa legal, eu vou ver pessoas que eu amo e nada pode te abalar. E é você acordar na mesma segunda-feira e você falar, cara, hoje tem o meu serviço e, sabe, a ótica mudar completamente. E esse versículo eu achei funcional, cara, e colocando na minha vida, tipo assim, pensando, refletindo, fazendo um paralelo, fez muito sentido pelo que a gente tem vivido. Por exemplo, uma coisa pessoal, a gente vai sair de férias e a gente recebeu uma oportunidade de ir pro Rio, sabe? A gente nunca fez uma viagem assim, eu mesmo nunca fui para tão distante. E aí é uma viagem que a gente vai aproveitar, que a gente vai descansar, que Jesus vai renovar as nossas forças. E aí foi tipo um versículo chave no momento específico da minha vida que fez muito sentido. E então, hoje eu fui dormir essa madrugada, era 4 horas. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, que não seja um versículo que talvez seja de palavras bonitas e convincentes, mas que de fato a gente possa entender que o condutor não só mostra o caminho, mas está do lado, acompanhando. E que ele mesmo renova as forças a ponto de não ser numa parcialidade, mas de numa totalidade. Falar, filho, eu te mostrei esse caminho, mas além de estar com você, eu vou te sustentar. Quando tem uma parada que eu ouvi há um tempo atrás que fala que a pessoa estava caminhando na praia com Jesus e ela olha para trás e vê só o rastro de uma pegada. E ela fala, Jesus, cadê você? E aí quando ele percebe, ele está no colo. Ele não parou, ele continua, só que no colo. Então, tipo assim, cara, eu soltar a mão de Deus e em troca disso, ele me pegar no colo e continuar. Amém. Segue aí, gente. Quebra tudo. Glória a Deus.